Módulo 1. O que é o cristianismo? Muitos princípios e bases do cristianismo são de importância tal que, não havendo entendimento deles, a compreensão do cristianismo fica comprometida, ou seja, se não entender bem alguns deles, não se entende perfeitamente o cristianismo. Grave 4 palavras: criação, queda, redenção e restauração. Algumas outras palavras também são de importância enorme, como pecado, lei, graça, arrependimento, justificação, reconciliação, aliança ou pacto, amor, perdão, misericórdia. Definições e perguntas como quem é Deus, quem é o ser humano, Antigo Testamento, Novo Testamento, sacrifícios, sacerdotes, igreja, função de Israel, o templo, os profetas, revelação, promessa, doutrina e dogma. O que todas essas palavras ou ideias querem dizer e significam? Aprender sobre elas é importantíssimo para a compreensão do cristianismo. Como já dito, sem o entendimento de alguma delas, a compreensão do cristianismo fica comprometida. A criação e o relacionamento, ou seja, a aliança entre Deus e o seu povo, são algumas das bases do cristianismo. Deus criou a humanidade e fez uma aliança, um relacionamento com ela, desde a criação. Porém, essa aliança ela foi rompida devido ao pecado, que é chamado de queda. Jesus, o Filho de Deus, veio para restaurar a criação e redimir o ser humano, oferecendo uma nova aliança por meio da sua morte e ressurreição. A redenção que ele traz é o ponto central do cristianismo, pois visa tanto a restauração da criação quanto a salvação individual de pessoas. Quero falar então, para iniciar, sobre as bases do cristianismo. Na base contextual da fé, lembra daquelas 4 palavrinhas? Criação, queda, redenção e restauração. O cristianismo gira em torno dessas palavras. Já parou para pensar por que, mesmo com todo o progresso tecnológico, ainda sentimos que algo essencial está faltando? O que o ser humano busca, afinal? O que está buscando? O que você está buscando? Este vazio, esta ausência, essa inquietação é como um eco de um relacionamento perdido, um relacionamento que molda não só a história da humanidade, mas a história de cada um de nós. Pense numa criança que perdeu seus pais muito cedo, crescendo sem saber de onde veio e para onde está indo. Essa busca desesperada é um reflexo de nossa própria realidade. Quem somos nós sem o nosso Criador, não é verdade? Porque temos uma sede tão profunda de significado, amor e conexão. Será que isso é um acaso ou fomos criados simplesmente para ter esse desejo? Ou realmente ele existe e tem algo maior? O cristianismo, acima de tudo, é uma cosmovisão, uma resposta a essas perguntas. E hoje vamos explorar juntos o que ele tem a dizer sobre isso. Vamos agora para algumas definições. Lembra daquelas 4 palavras? Vamos defini-las. Criação. Deus criou tudo o que existe a partir do nada. Ele fez o mundo, os animais, os seres humanos, para refletir em sua glória e para que tivéssemos um relacionamento com ele. Toda a criação foi feita para o prazer de Deus. Textos como, por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais para frente diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Isso é importante destacar. Não só as visíveis, mas também as invisíveis. Você já percebeu como a natureza é cheia de beleza e de propósito?
Tudo que existe aponta para um Criador. Hoje, tire um momento para observar a criação e louvar a Deus por isso. Queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. Isso separou os seres humanos de Deus, trouxe morte, sofrimento e corrompeu toda a criação, não só os seres humanos. É por isso que o mundo está cheio de dor, de maldade. Trouxe também essa queda uma coisa importantíssima, que é a natureza pecaminosa. É o fato de que, após a queda, a inclinação do homem, as suas motivações sempre serão tendenciadas para o mal. Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse fruto não era para comer, foi a desobediência. Assim como por um só homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Percebe aqui a conexão? Pelo homem entrou o pecado no mundo. Esse pecado trouxe a morte. Romanos 8:22. Pois sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Toda a criação geme. Todas as maldades, calamidades que existem, catástrofes, é a natureza gemendo. Redenção. É a obra, a ação graciosa de Deus para resgatar a humanidade e toda a criação da escravidão do pecado e suas consequências, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus não nos deixou no pecado. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma vida com Deus e vida nova. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora, imagina que você é um criminoso e que alguém pagou a sua dívida, recebendo toda a pena em seu lugar. Pena essa que, na verdade, você nem conseguiria quitar. É isso que Jesus fez por nós, por você, por mim. Hoje, reflita como você pode viver em gratidão a essa redenção. Restauração. Um dia Deus vai consertar tudo. Ele promete um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem sofrimento ou morte. Nesse dia, viveremos para sempre com Deus, em paz novamente e alegria. Refere-se à consumação, à conclusão, à redenção de Deus, renovando todas as coisas e erradicando completamente o pecado, a morte, o mal. Isso inclui a redenção final dos filhos de Deus, a criação de novos céus, nova terra, a restauração completa e o relacionamento entre Deus e a sua criação novamente sem rompimentos. A restauração é a concretização da esperança escatológica cristã. Escatologia, vamos definir mais para frente, é um termo importantíssimo para o cristianismo. Textos como Apocalipse 21:1, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:4, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Você já sonhou com um mundo perfeito? Deus promete que este mundo está chegando. Sem mal, sem pecado, sem doença. Como essa esperança pode te ajudar a enfrentar os desafios de hoje? Vamos definir algumas palavras que é importante também. Aliança, o acordo solene que baseia o relacionamento de Deus com a humanidade, no qual Ele se compromete em cumprir as suas promessas e exige uma fidelidade de suas criaturas. Gênesis 17:7 diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança com Abraão.
Mateus 26, 28. Porque este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Deus é sempre fiel às suas promessas. Hoje, pense como você pode viver de forma fiel a essas alianças que ele fez. Pecado. Pecado é o desobedecer a Deus, fazer o que ele não quer ou deixar de fazer o que ele quer. É algo que nos separa de Deus e traz consequências sérias para a nossa vida e eternidade. Romanos 3, 23, por exemplo, diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante notar que, além de ser um ato, é um estado de todo o ser humano. Romanos também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado destrói nossa relação com Deus, com os outros e com a natureza. Hoje, peça a Deus que mostre as áreas da sua vida onde você precisa mudar com relação a Deus, ao seu próximo e à natureza. Escatologia é um termo que se refere ao estudo sobre o fim dos tempos e o que Deus fará no futuro. Isso inclui a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, a ressurreição dos mortos, o estabelecimento do reino eterno de Deus, a criação de novos céus e nova terra. A escatologia cristã aponta para a consumação do plano redentor de Deus e a restauração completa de todas as coisas. É a esperança principal cristã. Apocalipse 22, 12 diz, por exemplo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, saber que Jesus vai voltar muda a forma como vivemos agora. Estamos prontos para encontrar com Ele? Bom, dadas essas definições que são muito importantes, o cristianismo crê na realidade da existência de Deus. Existe um ser soberano, eterno, atemporal, está fora do tempo, ilimitado, um ser totalmente outro, se comparado com a criatura. Além da realidade de Deus, a criação, que é o ato de Deus trazer à existência tudo que existe a partir do nada. Foi Deus que fez isso. Ela é diferente de Deus e é composta por seres espirituais e seres materiais. Também é crença do cristianismo a existência de um relacionamento entre Deus e a criatura, que é chamado de aliança ou pacto. Deus não apenas existe, não apenas criou, mas ele se conecta, ele faz aliança, ele se relaciona com a criação. O que é relacionamento? Relacionamento é conexão, é vínculo, é interação, são laços afetivos. Pressupõe confiança, respeito, comunicação e reciprocidade entre as partes envolvidas. Isso que é aliança. A realidade da queda. Essa aliança, ela foi rompida por parte do homem. O homem se rebelou. Com isso veio a realidade do pecado, que atinge todos os homens, sem exceção. Isso devido à natureza pecaminosa. A queda do homem atingiu toda a criação também. Não só interfere nos seres humanos. Como vimos nos textos acima, a criação geme. Como vemos na realidade, temos catástrofes, temos maldades em nosso mundo. Isso é consequência da queda, influenciado pela desobediência do homem. A promessa também é um elemento fundamental no cristianismo. Por exemplo, a promessa de restauração. Deus diz que está restaurando, está redimindo essa natureza para uma completa restauração. A promessa da restauração e o processo da redenção. A redenção é o ato por meio do qual Deus vai restaurar a humanidade. Essa é a principal promessa cristã. A partir da queda, todos os atos divinos descritos nas Escrituras têm como foco a redenção, a
Bíblia é a história da redenção, é o ato, é o processo, são as formas com que Deus está redimindo, está trazendo a criação novamente para si, para a restauração. Isso se chama redenção. Então, inclui as promessas do Antigo Testamento, o dilúvio, o chamado de Abraão e os demais patriarcas, a criação de Israel, as alianças abraâmica, davídica, mosaica, nova aliança, por exemplo, a vinda de Cristo, tudo isso é a história da redenção, é Deus buscando a criação para, enfim, concretizar a restauração. Elemento também fundamental no cristianismo, a vinda de Cristo, é uma promessa também. Cristo foi assunto ao céu, mas retornará. Isso é esperança escatológica, a restauração, então, de todas as coisas. Percebe como esses elementos se conectam? Criação, queda, redenção e restauração. Falamos aqui um pouco das bases do cristianismo. Agora, eu não poderia falar dessas bases sem um tópico exclusivo para a base de todas as bases, que é Jesus Cristo. O cristianismo está baseado na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele nasceu de uma virgem, ele foi ressurreto, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, que novamente retornará de lá para buscar os seus, julgar o mundo e criar uma nova era, com novos céus, nova terra. Ele é o único mediador, o elo entre Deus e os homens, o único doador da fé, doador da salvação. Ele inaugura uma nova fase da igreja quando veio, da qual é o cabeça. Jesus Cristo é o fundamento principal do cristianismo. Vamos agora para a fonte de autoridade. Tudo bem, tudo isso aconteceu, mas está preservado onde? Nas Escrituras. Por que você não pode criar um Deus à sua imagem e semelhança? Você já percebeu como as opiniões mudam de pessoa para pessoa e de geração para geração? E se houvesse uma verdade imutável, que não dependesse do que pensamos? Na verdade existe, e a Bíblia é esta fonte. Ela nos dá um alicerce seguro em um mundo cheio de incertezas. Onde você está buscando a verdade? Então vamos lá. Há necessidade de relacionamento com Deus, e esse relacionamento parte de Deus, não parte da criatura. A criatura não vai em busca de Deus. Quem toma a iniciativa desse relacionamento é Deus. Deus vem em busca da criatura. Toda a interpretação da realidade e a própria realidade parte do Criador, de Deus, e não da criatura do homem. Portanto, a verdade vem única e exclusivamente dele, de Deus. Se você usar uma régua quebrada para medir, as suas medidas estarão erradas. Quando tentamos entender a vida sem Deus, que foi quem a criou, nossa visão é distorcida. Que tal hoje, então, começar a ver o mundo pelos olhos do Criador? Como saber quem é Deus? E quem o homem é? Já se sentiu perdido? Sem saber quem você realmente é? Ou qual o propósito de tudo? Deus já revelou essas respostas na Bíblia. A Bíblia, então, é revelação, que são verdades com respeito à salvação e redenção de Deus aos seres humanos. Por isso que é o livro sagrado, o guia da fé e prática dos cristãos, composto pelo Antigo e o Novo Testamento. Antigamente, antes de Cristo, Deus se revelou e falou de várias maneiras. Hoje, porém, ele fala de uma maneira só, através de Cristo, do seu Filho. Hebreus 1, 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora, quando é esse outrora? Antes de Cristo, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós não podemos criar um Deus na nossa imagem e semelhança, porque ele está descrito na revelação que Deus deu.
que é as Escrituras, que é a única revelação que temos. A Bíblia, então, preserva a revelação de Deus, o ato de Deus, a iniciativa dele de ir atrás da humanidade e da criação para redimir, para a restauração completa. E nós encontramos a salvação única e exclusivamente pela verdade da revelação bíblica. Nada além dela e nada menos que ela. Um pouquinho da singularidade do cristianismo. Por que tem que ser o cristianismo, então, não outra religião? Você já comparou o cristianismo com outras religiões? O cristianismo não é apenas mais uma de muitas crenças. Ele se apresenta como a única fé baseada na graça e numa história real e contínua. Hoje, eu faço uma pergunta para você. O que diferencia a mensagem de Jesus das demais religiões? Destacarei alguns fatos aqui. Por exemplo, ela é uma religião histórica, completa e contínua. Abrange desde o início da criação até a consumação dos séculos. Desde o começo de todas as coisas até o final de todas as coisas. Não houve interrupções entre o início de tudo e o fim de tudo. Momentos em que a preservação da revelação ficou ausente. Não existe. Ou que ela foi interrompida. Não. É uma fé contínua, sem interrupções. Crê no caráter histórico de seu progenitor e fundador Jesus Cristo. Afirma uma relação fundamental entre a atividade de Deus e o curso da história. Deus criou e ele interage, ele se importa, tem um relacionamento com a humanidade. A história é central para a fé cristã. Os eventos narrados nas Escrituras são importantes saber se eles realmente ocorreram ou não. Outras religiões, talvez, se o que são narrados nos seus livros sagrados ocorreram ou não, talvez nem fazem tanta importância assim, mas no cristianismo faz. É muito importante saber se realmente houve criação ou não, se existe Deus ou não, se Deus se encarnou ou não, se ele ressuscitou ou não, se ele é Deus ou não. Isso é muito importante. A história está extremamente conectada com o cristianismo. Não tem como separar as duas coisas. O cristianismo se apresenta e se desenvolve por meio da história, influenciando diretamente os meios naturais. E, por último, a salvação e redenção, única e exclusivamente através da graça e não por obras, ausência de méritos. Isso é exclusivo do cristianismo. Para o homem ser salvo, ser restaurado através da redenção de Jesus Cristo, isso é um dom, é de graça. Ele se apropria através da fé. Ele não merece primeiro tudo isso e a partir disso toma posse de todas essas bênçãos. Não, ele recebe de graça. Isso é uma identificação exclusiva do cristianismo.